Meu nome é Daniel, dos Apóstolos, mas não sou apóstolo, tá? Esse apóstolo meu é sobrenome. Eu venho trazer aqui uma palavrinha, no caso esses aqui já para aqueles que já conhecem um pouco o Evangelho, já se dizem cristãos, só que muitas das vezes a maioria deles são professos, não creem verdadeiramente, acham que eles têm participação na salvação, que eles podem praticar alguma coisa para receber a salvação, ou se eles fizerem alguma coisa eles podem perder. Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho, alguns versículos, né, dessa passagem. Depois peguem a Bíblia, leiam todo o capítulo, leiam o livro, se possível, todo, principalmente Romanos, Gálatas, mas principalmente Romanos, para entender a justificação pela fé. Os 3 primeiros capítulos falam da condição como se encontra, que é deplorável. E a partir do versículo 4 já começa a justificação pela fé. E o Senhor trabalha com isso na nossa vida. E eu vou ler justamente o 4 aqui, né? A justificação pela fé. E ela começa lá atrás, em Abraão. Para quem não sabe, é nosso pai também, pai mediante a fé. Porque Isaac foi filho de Abraão mediante a fé. Porque Abraão já tinha quase 100 anos e Sara tinha, sei lá, uns 70, 80 anos também, já com seu ventre amortecido. Isso quer dizer, contra o impossível, ele creu que ele iria ser pai. Aí muita gente vai falar assim, mas tem gente de idosa aí que consegue fazer filhos, já vimos noticiar já que senhoras de idade, velhinhas, tudo. Mas ainda tem mais ainda, que ele, Deus pediu o filho dele como sacrifício, sendo que Deus prometeu que no filho dele seria chamada a sua descendência. E Abraão, sem cogitar, juntou lenha, pegou o filho dele e falou, vamos pro monte, vamos lá, que a gente vai fazer um sacrifício por cima. E Deus, quando viu realmente que ele ia matar, sendo que Deus já sabia que ele ia fazer o sacrifício, mas deixou até próximo para poder ficar anotado isso nas escrituras e para servir como palavra para nós hoje em dia, porque Deus ele trabalha desse jeito. E Abraão creu contra a possibilidade, ele creu em Deus, que Deus era poderoso para até mesmo dos mortos ressuscitar Isaac. Então Deus imputa isso a ele como justiça, é o fato de ele crer que Deus podia ressuscitar o seu filho Isaac dos mortos, porque ele sabia que Deus tinha prometido que Isaac seria chamado sua descendência. Então, para ele matar o filho dele, como ele ia ter uma descendência no filho dele, que era um garoto ainda. E assim nós conseguimos entender que Deus é maravilhoso em tudo que ele faz. Ele apenas estava testando o Abraão para que pudesse ficar registrado nas escrituras isso, porque Deus tinha certeza também, sabia, porque Deus é aquele que sonda todos os corações, sonda a mais a profundeza de todo, sonda todos os lugares. E então, vamos ler aqui rapidinho. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, o que não trabalha, vou repetir esse pedaço aqui, tá? Do versículo 5. Porém,
o que não o trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. De novo, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, a sua fé é contada como justiça a partir do momento que você crê. Crê contra o impossível. Que muitos falam que você pode perder a salvação, crê em Jesus Cristo como morto no seu lugar. Não tem mais pecado para Deus te acusar, que Deus tem que julgar o pecado. Aliás, quem acusa o pecado é Satanás. Mas você não vai ter mais pecados para prestar a Deus. Então, automaticamente você passa a ser justo. Aí você vem e fala, no céu não entra pecado. Não, não entra. Realmente, não entra pecado de jeito nenhum. Se você pensar uma única coisa, você não entra no céu. Pode ser o menor pecado possível, uma mentirinha. Você não é digno de chegar na presença de Deus por menor pecado que seja. E certo que você, depois que se converteu, continua pensando. A mente continua sendo a mesma. Pode não estar cometendo pecado na carne e tal, mas na mente, sua mente é ligada à sua carne. Você está cometendo um pecado. Então, automaticamente você não tem a salvação. Mas quando você quer que Cristo morreu por todos os seus pecados, até os que você vai cometer ou vai pensar em cometer ainda, Deus te justifica pela fé no Filho dele, como tendo morrido no seu lugar. Automaticamente, você é justo. Agora você pode falar assim, eu sou justo. Não que eu tenha feito alguma coisa para ser justo, mas Jesus Cristo morreu por mim e eu creio, isso é imputado sobre mim como justificativa. Quem crê em Jesus Cristo é justo. Você é justo agora por consequência da obra de Cristo, se você crê nele. Você crê em Jesus como tendo morrido no seu lugar, isso lhe é imputado como justiça. Ou seja, agora você não pode mais ser condenado, porque você já foi condenado. Você foi condenado. Mas quem pagou o preço foi Cristo. Cristo assumiu o que era seu. O que era direito seu, que você deveria pagar, Cristo assumiu. Ele ali na cruz, ele pagou todas as suas dívidas. Ele derramou o seu sangue dele por você. Que é esse sangue que cobre os seus pecados. Esse sangue que serve de propiciação pelos seus pecados. No lugar dos seus pecados, na presença de Deus, você só tem sangue para apresentar. E sangue de uma pessoa justa. Ou seja, você vai apresentar justiça para Deus. Senhor, a justiça tem que ser apresentada porque eu sou pecador. Aqui a justiça. Apresenta o sangue do filho dele. E aí? Tu vai falar que tem como perder a salvação ainda? Não. Não tem como. É impossível. Se você perdeu, você fala que perdeu, é porque você nunca teve a certeza da salvação. É porque você nunca creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cria em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra dele é firme e fiel. Se ele falou para você que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai, acredite, creia. Creia, acredite em Cristo. E o Senhor vai lhe imputar isso como justiça. Fiquem na paz. Espero que essa palavra entre no coração. Que Deus abençoe todos vocês. E venham compreender que a salvação é unicamente por graça, favor imerecido. Se você fizer algo para manter a salvação ou para poder alcançar ou para manter, não é mais graça. É dívida. E certo que por dívida, ou seja, por obras, nenhuma carne será justificada. Ninguém sai justificado por obras. Pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de nós, entendeu? É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fique com Deus. Amém.